Então, dando aí continuidade à nossa aula, né, sobre dípteros causadores de miíases, discutiremos agora uma outra, né, sobre uma outra espécie de mosca pertencente ao gênero Gasterófilos. Observem que, sob o ponto de vista morfológico, a mosca adulta apresenta um aspecto similar a uma abelha, demonstrando aí o seu corpo, todo ele, né, revestido por cerdas de coloração amarelo alaranjado. Então, dando essa semelhança, né, esse aspecto similar à abelha. As moscas adultas apresentam um aparelho bucal vestigial, né, atrofiado e por isto afuncional. Desse modo, o díptero adulto não se alimenta, justificando a baixa expectativa de vida. A manutenção do metabolismo energético da mosca adulta se faz mediante a mobilização de reservas que foram estocadas ainda durante o seu estágio de desenvolvimento larval. Tá? A miíase desenvolvida por gasterófilos é uma miíase primária do tipo cavitária, uma vez que as larvas estabelecem, tá, preferencialmente ao nível de cavidade gástrica, sobretudo na região pilórica do estômago e no duodeno de equídeos. Então, nesse sentido, equinos, asininos e zebras, tá, são suscetíveis à infestação. Existem estudos que afirmam que o homem poderá atuar como hospedeiro ocasional deste tipo de miíase. Em relação às espécies de gasterófilos existentes, 3 apresentam relevância médico-veterinária, em virtude aqui a sua prevalência e aos danos causados em seus hospedeiros. Destacando-se, portanto, as espécies Gasterófilos hemorroidalis, Gasterófilos nasalis e Gasterófilos intestinalis. No Brasil, tem sido notificado apenas a presença de Gasterófilos nasalis e Gasterófilos intestinalis.
De modo geral, o ciclo de vida das 3 espécies de gasterófilos é bastante semelhante, apresentando algumas peculiaridades que serão aqui mencionadas. Então, inicialmente, a mosca adulta fêmea acaba copulando com a mosca adulta macho. Uma vez fecundada, a mosca adulta fêmea iniciará etapa de oviposição. Dependendo da espécie de gasterófilos relacionada, a região de oviposição sobre o hospedeiro será diferente. Por exemplo, gasterófilos nasales, a oviposição se fará em pelos situados na região intermandibular do hospedeiro. Já na espécie Gasterófilos hemorroidalis, a etapa de postura de ovos se fará na região próximo à comissura labial do hospedeiro. E em relação à espécie Gasterófilos intestinalis, a oviposição ocorrerá sobre os pelos presentes na região dos membros torácicos. Após a oviposição, os ovos iniciarão etapa de incubação, sendo esta modulada por fatores climáticos, como temperatura e umidade. Após etapa de incubação, tem-se a eclosão das larvas L1, que migram ativamente, espontaneamente, para a cavidade oral do hospedeiro, ou são arrastadas para lá mediante lambedura. Na cavidade oral, as larvas L1 penetrarão em tecidos moles, especialmente no tecido estratificado pavimentoso da língua e gengivas, desenvolvendo nesses tecidos uma fase histotrófica, tá? Então, durante algumas semanas, as larvas L1 migrarão nesses tecidos e desenvolverão, mediante muda ou equidise, para larvas de segundo estágio. Uma vez formadas, as larvas L2 retornam para a cavidade oral, migrando em direção à orofaringe, onde então serão deglutidas, estabelecendo ao nível de cavidade gástrica,
Então, dependendo da espécie de gasterófilos relacionada, a larva L2 fixará em regiões peculiares na parede gástrica. Por exemplo, a espécie Gasterófilos intestinalis. A larva L2 tende a fixar ao nível de região cárdia do estômago, que é a região aglandular do órgão. Já em relação às espécies Gasterófilos nasalis e Gasterófilos hemorroidalis, as larvas L2 fixam na parede do estômago, tá? Situado na região pilórica, bem como ao nível de parede duodenal. Após fixadas, as larvas L2 irão desenvolver mediante muda para larvas L3, que permanecerão fixadas até alcançarem um grau de amadurecimento desejável, tá? O tempo de fixação da larva L3 na parede gástrica ou duodenal, dependendo da espécie, é em torno de 10 a 12 meses. Isto mesmo, quase um ano fixadas na parede do órgão. Quando maduras, as larvas L3 despreendem da parede do órgão e serão eliminadas para o meio ambiente juntamente com as dejeções do hospedeiro. Vale, contudo, ressaltar que, em relação à espécie Gasterófilos hemorroidalis, antes que a larva L3 seja eliminada para o ambiente, esta apresenta comportamento peculiar de se fixar por algumas semanas na parede do reto. No meio ambiente, a larva L3, então, ativamente se enterra sob o solo, iniciando etapa de desenvolvimento pupal, que é também fortemente modulada por fatores climáticos. O desenvolvimento pupal em condições climáticas ideais durará em torno de 2 semanas. Finalizado esta etapa de desenvolvimento, emerge do pupário a mosca adulta, que iniciará um novo ciclo de vida. A imagem aqui ilustra algumas peculiaridades relacionadas ao ciclo de vida das espécies de relevância
médico-veterinária, tá? De gasterófilos. Aqui, então, destacando a região de oviposição entre as espécies. Então, observem que a espécie Gasterófilos hemorroidalis ovipõe próximo à região das comissuras labiais do hospedeiro. Gasterófilos nasalis irá ovipor sobre os pelos da região intermandibular e, em contrapartida, Gasterófilos intestinalis irá ovipor sobre os pelos da região dos membros torácicos do hospedeiro, tá? Esses ovos, eles são vistos macroscopicamente durante a inspeção do hospedeiro, do animal. Assim, então, uma medida de controle e prevenção seria a escovação deste animal diariamente, porque com a escovação observa a eliminação destes ovos sobre a pelagem, né? Uma remoção mecânica. Então, isto acaba, de certo modo, abortando o ciclo de vida do parasito. E aqui, em destaque, as regiões de fixação das larvas L2 e L3 das diferentes espécies de gasterófilos. Observem, então, que a espécie Gasterófilos intestinalis tende a fixar na região cárdica do estômago, né? A região aglandular do órgão. Em contrapartida, Gasterófilos nasalis e Gasterófilos hemorroidalis fixam ao nível de região pilórica e região duodenal do hospedeiro. A gasterofilose, então, implicará em diversas alterações clínico-patológicas no hospedeiro, repercutindo em prejuízos econômicos significativos. Bom, em consequência do comportamento observado pelas larvas L1 durante o seu desenvolvimento, verifica, né, em consequência da fase histotrófica, ao nível de tecidos moles da cavidade oral, a indução de uma intensa reação inflamatória nestes tecidos, repercutindo em quadros de periodontites, que é a inflamação, tá, dos tecidos adjacentes aos dentes, e glossite, que é a inflamação da língua. Isso irá repercutir em dor e o animal, então, para de se alimentar adequadamente, repercutindo então em prejuízo econômico significativo. Ao nível de cavidade gástrica e duodenal, observa-se no local de fixação das larvas indução de uma intensa reação inflamatória.
tá? Esta reação, ela é caracterizada pela ocorrência de um infiltrado inflamatório leucocitário constituído predominantemente por células mononucleares, principalmente linfócitos, plasmócitos e eosinófilos. Ainda em consequência da reação inflamatória, verifica ocorrência de úlceras gástricas e duodenais de natureza hemorrágica, podendo, por vezes, repercutir na perfuração da parede do órgão, contribuindo aí para quadros de peritonites que evoluirão para septicemia, tá? Corroborando aí para o óbito do hospedeiro. Em adição, em consequência ainda do processo inflamatório local, edemas serão também demonstrados, tá? Com espessamento da parede do órgão afetado. Como desfecho desta reação inflamatória, tem-se a deposição de tecido conjuntivo fibroso cicatricial, que é um tecido afuncional. Então, desse modo, dependendo do grau de infestação, né, e do grau de injúria causado sobre os tecidos, observa-se disfunção do órgão. Dependendo do grau de infestação, pode-se observar a obstrução total ou parcial, tanto do lúmen do piloro quanto do lúmen duodenal. Isso favorecerá a compactação do bolo alimentar, contribuindo para o desenvolvimento de cólica, tá? Por compactação do bolo alimentar, tá? Abscessos gástricos e duodenais poderão ser também verificados, uma vez que as úlceras formadas acabam representando como porta de entrada para infecções bacterianas secundárias. As moscas adultas, durante etapa de oviposição, né, proporciona aos hospedeiros estresse devido ao zumbido gerado durante o batimento das asas. Isso deixa o hospedeiro bastante irritado e inquieto, que então param de se alimentar adequadamente, perdendo peso. O diagnóstico ele pode ser estabelecido através da verificação de ovos sobre as pelagens ou de larvas recém-eclodidas, tá? Bem como da presença de larvas L3 nas fezes, tá? São larvas
de dimensões consideráveis e que podem ser observadas macroscopicamente. Como medidas de controle, recomenda-se, a escovação diária dos animais, proporcionando com isto a remoção de ovos e larvas L1 que porventura estejam sobre a pelagem do hospedeiro. É recomendado ainda, principalmente durante o verão, aparar os pelos da região da ganacha desses hospedeiros e passar esponja com água morna a fim de eliminar as larvas recém-eclodidas. Em relação ao tratamento, é recomendado o tratamento sistêmico por via oral, da avermectina. Então, a avermectina é uma lactona macrocíclica que sabidamente apresenta eficácia contra os estágios larvais de desenvolvimento do parasito. E a última espécie de díptero causador de miíase que ressalto é a espécie Cochleomia omnivorex, popularmente conhecida como moscas varejeiras. São moscas de médio porte que apresentam corpo de coloração azul esverdeado, de aspecto metalizado. A cabeça avantajada apresenta coloração amarelada e os olhos uma coloração vermelho-amareladas. A imagem destaca aqui o aparelho bucal do díptero adulto, que no caso é um aparelho do tipo lambedor, Então a mosca adulta se alimenta de secreções corpóreas, principalmente secreções oriundas de feridas recentes. A face dorsal do tórax, especialmente a região do mesonoto, apresenta 3 faixas negras longitudinais. Então, é uma característica atribuída ao gênero Cochleomia. A espécie, então, Cochleomia omnivorex é tida como uma das mais importantes espécies causadoras de miíases em animais domésticos e no homem. As larvas de Cochleomia omnivorex parasitam obrigatoriamente tecidos vivos de mamíferos, sendo por isto classificadas como larvas biontófagas, desenvolvendo exclusivamente em tecidos vivos. Atacam feridas recentes e é uma séria praga de animais domésticos, ocasionando graves prejuízos econômicos. Em grande parte das Américas é considerada como a principal responsável pela miíase de bovinos e a segunda mais importante dentre as doenças causadas por artrópodes.
As moscas fêmeas fecundadas, então, atraídas pelo odor exalado das feridas, acabam realizando a deposição de seus ovos na borda destas feridas ou ferimentos recentes. Após a etapa de incubação, que é fortemente modulado por fatores climáticos, especialmente temperatura, tem-se a eclosão das larvas de primeiro estágio. Em média, o período de incubação é extremamente curto, em torno de 12 a 24 horas. Após a eclosão das larvas L1, estas iniciarão etapa de alimentação através de seus ganchos orais, que acabam dilacerando o tecido do hospedeiro. Como consequência, a ferida ela é ampliada e aprofundada, então resultando em uma destruição tecidual extensa. Após etapa de nutrição, as larvas L1, por muda ou equidise, evoluirão para larvas L2, que irão se alimentar de tecidos vivos e secreções oriundas destes tecidos, e após etapa de nutrição, evoluirão para larvas de terceiro estágio, consideradas aí larvas maduras, tá? O tempo de desenvolvimento larval é em torno de 3 a 10 dias, dependendo dos fatores climáticos. Após formadas, as larvas L3, então, irão se alimentar também do tecido vivo do hospedeiro e, uma vez maduras, irão despreender do hospedeiro. No ambiente, ativamente irão enterrar sobre o solo, iniciando aqui etapa de desenvolvimento pupal. Findado a fase de desenvolvimento pupal, emerge do casulo o díptero adulto, que então reiniciará um novo ciclo de vida. Lembrando que o desenvolvimento das larvas se fará ao nível de tecido cutâneo, a partir de feridas ou ferimentos prévios, tá? Há também a ocorrência de miíases por cocleomia hominivórex ao nível de cavidades anatômicas, como a cavidade nasal, ocular, auricular, oral, vaginal e anal. Então, aqui detalhes relacionados ao ciclo de vida do parasito, tá? Que foram já mencionadas anteriormente. Bom, aqui a imagem retrata muito bem um quadro relacionado à infestação de larvas por cocleomia hominivórex. Então, temos aqui um ferimento, tá? Prévio, né? Uma solução de continuidade prévia, e a mosca adulta, atraída aí pelo odor exalado por esta ferida, acaba depositando seus ovos na borda do ferimento, né? Esses ovos, após etapa de incubação, favorecerá o desenvolvimento e a eclosão das larvas L1, que passa então a se alimentar desse tecido, né? Isso gera na região intensa reação inflamatória, causando dor
inquietude ao paciente, que para de se alimentar, em virtude ao estresse causado, tá? Em consequência do processo inflamatório, tem-se ocorrência de hemorragia, né? Então, as lesões, por vezes, mostram-se, né, bastante cruentas, hemorrágicas. Como consequência do processo hemorrágico, tem-se a evolução para, tá, o desenvolvimento de áreas de necrose, como é possível observar nesta imagem. Ao redor da lesão mostra-se bastante edemaciada, né? Por conseguinte do processo inflamatório, além, claro, de contribuir para a colonização de bactérias piogênicas, né? Oportunizando aqui infecções secundárias. Como tratamento das miíases, é recomendado a tricotomia da região adjacente. Tricotomia é a remoção do pelo, tá? E a lavagem com água e sabão, a título de higienização do local, tá? Em seguida, recomenda-se, né, a remoção mecânica das larvas. Para facilitar esta remoção, é orientado aqui a administração de substâncias que acabam neutralizando as larvas, como a solução de éter, por exemplo. Por vezes, é indicado a administração de um anestésico local, como, por exemplo, cloridrato de lidocaína, já que o animal está sentindo dor, né, e essa remoção acarretará em mais desconforto ao paciente. Tá? Então, isso também facilita o processo de remoção mecânica das larvas no ferimento, né? Em virtude aqui a ocorrência de infecções bacterianas secundárias, é também recomendado um tratamento sistêmico à base de antibiótico, preconizando aqui a cefalexina, ok? Existem também no mercado produtos que atuam como potentes larvicidas, né, que apresentam, né, um efeito biocida sobre as larvas do díptero em questão, à base de organofosforados e piretroides. Tem ainda o Capstar, que sabidamente é um excelente pulicida, tá? Indicado aqui no controle de pulgas, e que estudos têm comprovado a sua eficácia como larvicidas também, sendo indicado por isso no tratamento das miíases em animais domésticos. Bom, nos Estados Unidos, né, o controle destas miíases tem sido baseado através do desenvolvimento, né, de machos estéreis em laboratório, né? E isso então tem propiciado a erradicação desta parasitose. O curativo adequado das feridas, sem dúvida, é imprescindível,
evitando assim infestação por moscas. Então, mediante ao estabelecimento de uma ferida, estar sempre utilizando um repelente, tá? Mais comumente utilizado é o unguento. Então tem uma ação repelente que evita então a infestação dessas moscas nesses locais, evitando com isso a deposição dos ovos, e evitar procedimentos de descornas, castrações, marcações durante a estação das moscas. Que estações são essas? Estações do ano mais quentes e mais úmidas. Então, entre primavera e verão. É nesse período do ano que as moscas produtoras de miíases, né, e não produtoras de miíases mostram-se mais ativas. E isso acaba, sem dúvida nenhuma, favorecendo a ocorrência destas parasitoses. Então, se possível, evitar esses procedimentos nestes períodos do ano.